Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, Biologia. Vamos falar sobre composição química dos seres vivos, a bioquímica. Composição química dos seres vivos, a bioquímica, ok? Hoje vamos falar sobre carotenoides, cerídeos e fosfolipídios. São três grupos que entram no contexto dos lipídios, né? Os lipídios do tipo carotenoides, cerídeos e fosfolipídios. Vamos lá então? Vamos nessa. Vou começar com os carotenoides. Carotenoides. Gente, carotenoides é um grupo bastante diverso de lipídios, né? Então tem vários tipos de lipídios carotenoides. Dentro do contexto geral, nós podemos chamá-los de lipídios coloridos. Fica meio esquisita essa frase, né? Lipídio colorido, parece que lipídio é tipo um arco-íris. Não. O lipídio que eu falo, lipídio colorido, é que eles têm uma coloração. Lipídios com coloração. E essa coloração, ela está voltada para vermelho, alaranjado e amarelo. Então fica mais ou menos assim. Existem aqueles, né, a coloração amarela, coloração alaranjada, né? Alaranjada. E existe aquela coloração vermelha, ou avermelhada, né? Vermelha. Então, os carotenoides, eles têm esse padrão. São lipídios que apresentam uma certa coloração. E por ter esse tipo de efeito, pessoal, de coloração, nós falamos que são lipídios que funcionam como pigmentos fotossintetizantes. Olha que legal, né? Então, eles funcionam como pigmentos fotossintetizantes. Sintetizantes. Muito bem. Então, nesse momento, pessoal, estou apresentando para vocês uma propriedade do carotenoide, que é participar de um processo de fotossíntese, tá? Porém, nós vamos, dentro de um contexto biológico, bioquímico, né? Vou falar do lipídio de coloração alaranjada, né? Os lipídios alaranjados, por exemplo, o beta-caroteno, tá bem? Então, vamos lá. Vou falar para vocês do beta-caroteno, por quê? Porque é ele que está relacionado bioquimicamente ou biologicamente com a produção de uma vitamina no nosso organismo, tá bem? E essa vitamina, pessoal, ela é basicamente aquela proveniente da cenoura. Se nós pensarmos em beta-caroteno, ou seja, o lipídio alaranjado, lipídio de cor laranja, nós vamos automaticamente pensar em alguns vegetais, né, que é, no caso, tipicamente, são lipídios vegetais, tá? O beta-caroteno, presente, por exemplo, na cenoura, num contexto geral, ele tem uma formulação, né? Eu vou aqui esquematicamente, né, passar para vocês, mais ou menos assim. Nós temos aqui um composto, né, de cadeia fechada, e aí nós temos aqui uma porção de ácidos graxos. Desculpe, não são ácidos graxos propriamente, aqui tem o álcool, né? Que é um álcool ácido graxo que estão conectados. Então, é um lipídio clássico, né? O álcool com ácidos graxos. E assim sendo, quando nós ingerimos esse beta-caroteno, por exemplo, a partir da cenoura, dentro do nosso intestino ocorre um processo chamado de digestão. E aí que vem o detalhe. Dentro do nosso intestino, pessoal, o beta-caroteno, ou seja, né, que vem da cenoura, passando pelo processo de digestão, nós teremos a liberação de dois elementos agora. De dois elementos, no caso, retinol. Em outras palavras, temos então a formação da vitamina A. Vitamina A entra no composto orgânico das células, né? Composição química das células orgânicas. E essa vitamina A, derivada do beta-caroteno, especificamente do beta-caroteno, tá legal? Na cenoura, abóbora, mamão, laranja. Esse, então, vitamina A, tem papel fundamental no nosso organismo. Qual é o papel fundamental, gente? Formação, né? Nesse caso, a formação da retina.
formação da retina. E nesse contexto, a retina é aquela que capta energia luminosa, aquela que capta luz. Então, nós estamos vinculados à vitamina A com a acuidade visual, ou seja, a captação de luz. E essa captação de luz, ela será boa, ela será interessante, se tiver a presença da vitamina A. Atenção, gente. Se tiver falta de vitamina A, a falta, né? Falta de vitamina A leva a uma doença. Qual é o nome dessa doença? Popularmente conhecida como cegueira noturna. Essa cegueira noturna, também chamada de xeroftalmia. Xeroftalmia é quando então a pessoa, não tendo vitamina A, a retina, ela acaba sofrendo alguns tipos de deformações, ela acaba então tendo problema na recepção da luz. E ela tendo problema na recepção da luz, ela não consegue fazer então a formação da imagem e a pessoa acaba tendo sensibilidade a essa luz. Então, ambientes claros acabam sendo problemas para uma pessoa que tem cegueira noturna. Apesar do nome, cegueira noturna, a pessoa não consegue ficar num ambiente muito claro, tá? E o fator xeroftalmia é quando a pessoa começa a ter os olhos relativamente ressecados, os olhos começam a ficar secos. Isso, né, atrapalha bastante, né, a visão da pessoa. Existem fatos em que a correção para o problema é muito simples, né? É só comer um pouquinho de cenoura, tá bem? Então, naquele dito popular que a vovó sempre nos diz, né? Fih, come cenoura que é bom para as vistas. Já ouviu falar isso, né? É aqui, tá corretíssima, né? A vovó tem um conhecimento profundo de bioquímica, né? Que é o beta-caroteno. Cenoura, beta-caroteno, retinol. Beleza, gente? Essa é do carotenoide. Vamos para os cerídeos, tá? Cerídeo é um outro tipo de lipídio, tá? Os cerídeos. E esses cerídeos, eles são lipídios, pessoal, especiais. Por quê? Porque eles são lipídios de menor solubilidade na natureza. Eles são os lipídios de menor solubilidade. Ou seja, eles não se misturam com a água quase que de jeito nenhum. Então, eles são úteis, extremamente úteis para os seres vivos. Dando um exemplo de solubilidade, ou nesse efeito de insolubilidade, né? Estamos aqui, ó. Vou fazer um desenhinho para a gente, então, conseguir captar essa mensagem. Dá uma olhada. Tenho aqui uma folha, beleza? Essa nossa folha, né, já aproveitando, de uma dicotiledônia, uma flor, né, peciolada, dicotiledônia, que tem aqui as nervuras em forma de rede, né, reticulinérvias, beleza? Pegando um pedacinho dessa folha, se a gente, né, vamos fazer um zoom nesse pedacinho, a gente vai conseguir vê-la por dentro, né? Aqui, em especial, a epiderme, uniestratificada, aclorofilada, coisas assim, né? Essa daqui. Parênquima palissádico, que é onde tem essas células em forma de palito, né? Parênquima palissádico, elas não são bem regulares, né? Então elas podem estar, né, meio bagunçadinhas aqui. E o parênquima lacunoso. Tá, professor, mas isso não interessa? Não interessa muito mesmo, não. Mas é importante que a gente saiba, né? No contexto geral. Aqui tem estômatos, muito bem. Esses estômatos estão distribuídos geralmente na face de baixo da folha, mas tem na face de cima também. Então aqui no contexto geral a gente tem a parte interna de uma folha. Tem os parênquimas, né? Parênquima palissádico, parênquima clorofilado. Agora atenção, gente, atenção. O que interessa está aqui, ó. Aqui está o cerídeo. E esse cerídeo, gente, é no caso uma cutina. O nosso cerídeo é cutina. Cutina é um cerídeo que está presente na parte superficial, mas também na parte de baixo, tá? Aqui também tem. É mais fininho, porque é menos necessário, né? Aqui, a tendência é que seja mais grossinho, né? Tenha maior quantidade de cutina. E isso forma uma estrutura chamada de cutícula. Então, a cutina presente na cutícula
tende a ter uma missão nessa folha, gente. A missão é evitar o excesso de transpiração, especial a transpiração cuticular, tá? Então, quando o sol está muito quente, ou a folha, né, as folhas estão em ambientes muito quentes, a tendência é que a água que está aqui no parênquima, ela tende a fazer o quê, gente? A evaporar. Isso é um processo de transpiração, chamado transpiração cuticular, H2O em forma de vapor. Se isso acontecer, pessoal, de forma muito intensa, muito intensa, muito intensa, o que vai acontecer? A folha vai desidratar, é perigoso, então, ocorrer a morte dessa planta. O que temos? Uma cutícula. Essa cutícula, ela está aqui exatamente para evitar o excesso dessa transpiração, tá? Então, a água, ela pode sair, transpiração cuticular vai acontecer. Dificilmente ela não acontece, tá? Mas o excesso é evitado pela cutina, que é um tipo de cerídeo que está presente na cutícula da folha, tá? Agora pensa comigo, qual dessas plantas precisa ter uma cutícula, ou seja, tem maior quantidade de cutina? Uma xerófita, ou seja, uma planta que vive em ambientes secos, ou uma planta hidrófila, uma planta que vive em ambientes bastante úmidos? Pensando, xerófita, claro. Por quê, gente? Porque a xerófita, ela está em intensa, né, desidratação. Se ela não tiver uma cutícula muito grossa, ela acaba, então, desidratando de forma muito rápida e acaba, então, morrendo, beleza? Bom, então, só para você que está, talvez, ali um pouquinho na dúvida, ó, epiderme, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, epiderme inferior. Tanto na epiderme inferior quanto na superior, nós encontramos a cutina, né, a cutícula. Aqui a tendência é que seja mais espessa, por quê? Porque é onde tem maior incidência dos raios, onde aquece mais, beleza? Entendido esse fato, gente? Bom, eu vou aproveitar com os cerídeos para falar da colmeia das abelhas, que é um outro contexto onde também vamos encontrar cerídeos, tá? Então, tanto no mundo vegetal quanto no mundo animal, nós temos a presença de cerídeos, tá bem? Esse cerídeo pode ser coletado de plantas para fazer a colmeia, ou a própria abelha consegue produzir, formar esse cerídeo para então produzir a sua colmeia. Vamos pensar, gente. Veja você, uma colmeia, ela pode ficar, atenção, livre lá na natureza, chuva, sol, vento, tal. Se chover na colmeia e ela molhar, encharcar, pronto, perdeu a colmeia. Então, o que as abelhas fazem? Constroem uma colmeia com uma substância de baixíssima solubilidade ou de menor insolubilidade, para que então ela não molhe. Então, toda a camada de fora, assim como as células de dentro, né, são feitas de cerídeo. Beleza, gente? Então, tem esses detalhes. Beleza? Vamos para o fosfolipídio, que é um outro grupo, né, de lipídios, né, os fosfolipídios, só que com detalhe. Ele faz parte do grupo do lipídio complexo. Lipídio complexo é aquele que tem álcool mais ácidos graxos, tá? Álcool com ácido graxo, nesse caso aqui, vamos para fosfolipídios. Simplificadamente, fosfolipídios. Nós temos a membrana plasmática para então falarmos desse elemento, né? Então, o fosfolipídio, ou os fosfolipídios, eles estão presentes na membrana plasmática. Como é uma membrana plasmática? Membrana plasmática. Atenção! Para a membrana plasmática existir, nós temos uma bicamada. Álcool, ácidos graxos, álcool, ácidos graxos, álcool, ácidos graxos, comigo, álcool, ácidos graxos. Beleza, um pedacinho. Bicamada, significa que são duas. Álcool, no caso, ácidos graxos, né? Ácidos graxos, ácidos graxos, ácidos graxos, álcool, álcool, álcool. Isso são, né, duas camadas de fosfolipídio. Para, então, efeito, né, estrutural, nós temos aqui a proteína transmembrana, né? E aqui nós temos o outro álcool ácido graxo. Tá, professor, mas
onde está o fosfolipídio nessa história? Vamos aqui, então, acompanhar. Para que, didaticamente, a gente acompanhe, aqui tem um fosfato, 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 né? Tanto do lado de dentro, como do lado de fora. Uma bicamada fosfolipídica. E aí eu vou fazer um zoom desse elemento aqui. Então, vamos lá. É esse elemento que nos interessa. Membrana plasmática, nós temos aqui, então, fosfolipídio. O que é o fosfolipídio? Aqui, gente, ó, nós temos, então, o álcool. Por ser um lipídio, tem que ter um álcool. E detalhe, é um álcool glicerol. Esse é o álcool glicerol. Professor, eu lembro de uma aula que você falou sobre o glicerol. Exatamente, que é um glicerídeo. E eu lembro também que o glicerol é um elemento com 3 carbonos, é um álcool de 3 carbonos. Beleza, bem lembrado. E esse álcool de 3 carbonos, ele pode, então, ligar até 3 ácidos graxos. Beleza, mas cuidado. Quantos ácidos graxos tem no nosso fosfolipídio? 2, tá? Então, de maneira didática, pessoal, eu gostaria que vocês acompanhassem esse raciocínio, ó. Ligação éster, um ácido graxo de cadeia saturada. Ligação éster, 2 ácidos graxos, só que esse de cadeia insaturada. Então, um dos ácidos graxos do fosfolipídio, ele apresenta uma insaturação. E é isso que faz uma certa diferença na membrana plasmática. Porque a tendência é que a gente fale que a membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipoproteica que apresenta-se como um mosaico fluido. Aí eu preciso, então, pessoal, desse detalhe, ó. Mosaico, é porque a membrana nem sempre está na mesma forma, né? Ela pode apresentar estruturações diferenciadas, né? Pode estar com proteína de um lado, outro não é. E o que interessa pra gente é o detalhe do fluido. Mosaico fluido. Opa. Esse mosaico fluido, pessoal, tem como principal, né, resposta à fluidez da membrana, ou seja, a mobilidade da membrana, exatamente esse detalhe aqui. É a insaturação. Por quê? Porque a insaturação vai fazer com que os ácidos graxos, eles tenham uma certa mobilidade. O álcool, no caso, faz com que ocorra uma certa fixação. E aí, então, elas têm uma mobilidade. E a membrana plasmática, então, ela tem uma certa fluidez, uma mobilidade, tá? Muito bem. Só que você pensa aqui, ó, tem um ácido graxo de cadeia saturada e um ácido graxo de cadeia insaturada. E o outro carbono? Quem que está ligado a esse outro carbono? De maneira didática, pessoal, nós teremos aqui uma acetilcolina, tá? Nesse caso, eu estou simplificando como sendo o fosfato, que é o PO4-3. PO4-3, no caso, é esse fosfato. Fosfato, tá? Isso, então, pessoal, faz com que o elemento tenha fosfato, álcool, mais ácidos graxos. Isso faz com que o lipídio seja chamado de lipídio complexo, tá? Aproveitando já o momento, esse fosfato, ele tem uma carga negativa, PO4-3. E o fato de ser -3, ele dá, então, o aspecto hidrofílico da membrana plasmática. Aspecto hidrofílico tanto aqui, quanto aspecto hidrofílico aqui, porque é onde estão os fosfatos, com a sua carga negativa. E aqui, nesse caso, tem um aspecto, né, a condição hidrofóbica, que é onde estão os ácidos graxos nessa presença, tá? Então, o que acaba acontecendo? A membrana plasmática, acaba sendo classificada como anfipática. Nesse caso, anfipática, que tem as duas afinidades, hidrofílica e hidrofóbica, tá? Bom, dentro do contexto, pessoal, o fosfolipídio é que nos interessa. Então, vamos fechar aqui o esquema. Atenção! Se pegarmos aqui, temos o fosfato, tá? Então, olha só, temos aqui o fosfato, o álcool e ácidos graxos. Fosfato, álcool, ácidos graxos. Fosfato, álcool, ácidos graxos. Esse aqui, então, é o fosfato, o álcool, mais os ácidos graxos, que se caracterizam como
cadeias carbônicas longas, né? Longa cadeia carbônica. Esses, ou melhor, esse saturado e esse insaturado. E devido a essa insaturação, nós temos uma mudança de conformação da molécula, fazendo com que ela tenha uma mobilidade, a fluidez da membrana, tá? Isso é um lipídio complexo, tá bem? Diferentemente do que nós vimos no glicerídeo, que é álcool ácido graxo, 3 nesse caso, o triglicerídeo. Diferente do que nós vimos no esteroide, lembrando que esteroide é o colesterol que tem álcool de cadeia fechada. Nós temos os carotenoides, né, que é um álcool de cadeia longa, né, no caso, e temos os cerídeos, que é no caso um álcool também de cadeia longa e de pouquíssima solubilidade, tá? E aqui volta a aparecer o glicerol, que é então derivado dos glicerídeos, só que é um lipídio complexo, né? E esse é um lipídio complexo pelo fato de que tenha mais do que álcool e ácido graxo. Ele tem também o fosfato, tá bem? Existem outros tipos de lipídios complexos, tá? O fosfolipídio é aquele que nós precisamos conhecer para as nossas provas de vestibulares. Beleza, moçada? Aliás, beleza você? Até a próxima.